hoje é quinta-feira, dia de fazer coisas da faculdade, fazer o famoso trabalho de drafting que eu faço toda semana, né? Vamos lá. Gente, são 5 horas da tarde agora que eu terminei as coisas que eu tinha pra fazer da faculdade. E eu achava que ia terminar rapidinho, e eu achava que não ia demorar muito. E o que eu tinha pra fazer é porque eu tenho que entregar na quarta-feira. E aí, só que na semana que vem tem mais coisa pra entregar na quarta-feira. Então eu fiquei com medo de fazer entre segunda e terça e não dar tempo, por causa das coisas que eu ter mais pra quarta. Só que eu não sei, às vezes eu fico pensando, será que se eu me comprometesse a fazer tudo entre segunda e quarta, assim, as coisas tem que entregar na quarta e tiver pouco prazo, será que eu não faço mais rápido? Porque, não sei, às vezes eu fico pensando que talvez eu passe o dia inteiro fazendo coisas da faculdade porque eu tenho o dia inteiro. Talvez se eu tentasse acumular pra fazer entre segunda e quarta, que é quando eu tenho que entregar as coisas, talvez eu conseguisse fazer a quinta livre. Eu não sei se eu faço teste. Vamos fazer um teste. Acho que semana que vem eu vou ficar livre na quinta e vou tentar acumular tudo de segunda a quarta, ver o que dá. Se não der, a gente volta com a programação normal. Bom, há umas semanas atrás eu fiz um mini review sobre o iPhone 7, que na verdade que eu percebi que chamou a atenção de muita gente, inclusive teve gente que se inscreveu no canal a partir desse review e tal. Eu percebi que muita gente tinha interesse em saber sobre o iPhone 7 para fotografia, porque o review foi especificamente sobre fotografia, o que eu acho da câmera dele. E lá mesmo no vlog eu comentei que desde que eu tô com o iPhone 7 eu praticamente não ando com outras câmeras. E eu tenho muita câmera, adoro câmera, sempre fui de fotografar, sempre fui de sair muito com a minha câmera profissional e tal, mas desde que chegou o iPhone 7, eu só uso basicamente ele e quase não uso mais as outras câmeras. Hoje em dia, praticamente, sei lá, 80% das cenas do vlog são feitas com o iPhone 7. E aí eu já queria dar 3 dicas rápidas de app que eu uso muito, os 3 apps que eu uso mais para fazer fotografia, seja para editar ou para fotografar no iPhone. Eu queria falar sobre eles. Não especificamente sobre o iPhone 7, na verdade, tem um deles que tem uma coisa muito legal sobre o iPhone 7. Quando eu tava pensando nesses 3 aplicativos para comentar, eu cheguei à conclusão de que eles têm propósitos diferentes. Eu tenho certeza que algumas coisas interessam para algumas pessoas e outros para outras, dependendo do nível de interesse que ela tem por fotografia. Outra coisa também que eu recebi muita pergunta no Twitter, por causa das fotos que eu posto no Twitter ou no Instagram e tal, então eu queria comentar quais são os apps que eu uso para fazer essas fotos. O primeiro app é super conhecido, na verdade acho que os 3 apps são conhecidos, mas eu vou dar alguns truques porque eu gosto tanto deles. O primeiro app é o Snapseed, que na verdade é um app do Google, ele é gratuito e ele é muito bom. Eu acho o Snapseed fantástico para quem quer aquela fotografia bonita e rápida sem pensar, sabe? Você fez a foto, você quer melhorar, postar logo, você não quer ficar muito pensando na edição, pensando em melhorar. Eu acho o Snapseed perfeito, principalmente para iniciante, por causa disso, porque você não tem muito o que pensar. Ele tem uns filtros muito legais. Os filtros que eu mais uso são o HDR. HDR, para quem não está familiarizado em fotografia, é uma técnica de fotografia que antigamente se fazia no Photoshop e tal, que você tirava você batia a mesma foto, só que com exposições diferentes ou tempos diferentes, alguma configuração diferente, e aí depois você juntava tudo numa foto só no Photoshop. Isso garante que você consiga pegar a iluminação certa em cada um desses lugares, porque, assim,
Explicando a grosso modo fotografia, você tem que medir a luz para que a foto saia boa. E dependendo de onde você tá, quer dizer, na maioria das vezes, a luz que pega num objeto não é a luz ideal para outro, então a sua câmera vai tentar compensar, vai tentar fazer uma coisa aí, e o HDR resolve esse problema. Ele melhora a iluminação de cada parte da cena. Isso era muito feito no Photoshop e depois alguns programas começaram a fazer, e algumas câmeras, eu tenho algumas câmeras que já fazem isso nela, mas são câmeras mais avançadas, normalmente as câmeras mais point and shoot, essas câmeras compactas normalmente não fazem. E então ele tem um filtro que ele emula isso, não é igual você fazendo uma câmera ou você fazendo no Photoshop, mas ele consegue ler esses essas diferentes luzes. E o que acontece? A imagem fica mais nítida, fica mais bonita, as cores ficam mais vibrantes. Então eu uso muito esse filtro do Snapseed para que as fotos saiam mais, como eu posso dizer, mais crispy, mais bem definidas. Esse é um dos filtros que eu uso mais. Outro filtro que eu uso bastante do Snapseed é o de face, que ele reconhece a face das pessoas e ele melhora a iluminação, porque como eu falei, fotografia é iluminação. Então assim, já que você não pode escolher qual parte que você... Já que não tem como você ter uma iluminação uniforme, muitas vezes o que o fotógrafo faz é iluminar melhor aquilo que ele quer ter mais interesse na foto, aquilo que ele quer que chame mais atenção. Normalmente é o rosto quando a gente faz a foto. Então eu acho muito legal que ele consegue identificar o rosto e ele ilumina um pouco mais o rosto. Então a foto fica melhor, principalmente quando você vai fazer foto de retrato. Então eu uso muito quando eu faço retrato. Outra coisa que eu uso muito o Snapseed é para correções pequenas, tipo de exposição ou de contraste. Dá pra brincar com muitas coisas. Aliás, tem muitos outros filtros que na verdade eu nem conheço, que eu nem mexi. Eu basicamente uso esses nas fotografias quando eu tô assim, tô em algum lugar fora e quero fazer a foto, vou lá e mexo e faço isso. Então essa é a primeira coisa que eu faço com as minhas fotos. O outro aplicativo que eu uso é o Camera Plus, que é outro também já velho conhecido. Eu lembro que já quando eu tinha no meu iPhone 4, ele era um dos aplicativos assim, que sempre se falava de fotografia, ele já era meio carinho. Hoje ele é caro, mas como eu comprei já desde aquela época, eu nem lembro mais ou menos o preço, mas eu sei que hoje ele já tá um pouco mais caro, ele não é gratuito. Mas o Camera Plus, ele tem várias funções que te ajudam a você controlar melhor a câmera. Esse aplicativo já é para um usuário mais avançado, não é para aquele usuário que quer facilitar a sua vida para ter uma foto bonita. É aquele usuário que quer ter mais recursos para poder brincar mais com a câmera, fazer coisas diferentes, mas para isso tem que entender um pouco mais de fotografia. Então ele permite você mexer no tempo de exposição, algumas coisas. Agora, especificamente pro iPhone 7, ele tem uma coisa muito legal, porque para quem não sabe, o iPhone 7 ele tem duas câmeras traseiras. Uma delas é grande angular, ou seja, aquelas que captam um ângulo muito grande. Outra câmera é mais para ele conseguir aquele efeito de bokeh em fotografia e tudo mais, mas ele tem essas duas câmeras. E uma das coisas legais é que o Camera Plus te deixa escolher com qual das câmeras você quer fotografar. E o app de câmera do iPhone, o app nativo, ele não deixa você fazer isso. Ele escolhe o que é melhor dependendo da função que você escolhe. Então eu acho muito legal isso do Camera Plus, porque às vezes você quer um ângulo mais fechado ou você quer um ângulo mais aberto, você pode escolher a câmera. Então assim, tem muitas outras funções que, na verdade, para ser sincera, eu nunca usei muito, porque quando eu queria mexer mesmo em configuração de câmera, eu pegava a câmera profissional. E aí eu voltei a descobrir o Camera Plus, voltei a usar por causa do iPhone 7, por causa dessas funções avançadas para o iPhone 7. Então tenho gostado muito dele e ele tem muitas coisas interessantes para explorar. E eu uso mais não para aquela fotografia do momento que eu tenho que postar rápido no Instagram, é quando eu tô fora, quero fazer uma foto mais artística, uma foto mais trabalhada, quero tomar meu tempo, e aí eu uso o Camera Plus. E o terceiro, na verdade, eu queria ensinar um truque que já me perguntaram várias vezes no Instagram. Como é que eu faço para as fotos ficarem bem brancas? Eu gosto muito de fundo branco, aquele branco puro. E as pessoas me perguntam muito sobre iluminação, se a câmera... É claro que o número 1 é a iluminação, fazendo um lugar bem iluminado, perto de janela, luz natural e tal.
É claro que a câmera também ajuda, se a lente for boa, a foto vai ficar mais clara, e para isso o iPhone 7 é fantástico. Então eu tenho notado que as fotos têm ficado mais claras com o iPhone 7. Mas é um terceiro truque que eu uso, que é com o FaceTune, que também é um aplicativo conhecido de muita gente. O FaceTune basicamente é um aplicativo para melhorar rosto, para quando você faz selfie, quando você faz fotos de pessoas. Ele tem alguns retoques interessantes, como, por exemplo, melhorar a pele, reduzir olhos vermelhos. Se eu não me engano, tem uma versão agora que até afinal o nariz faz. Mas enfim, eu uso uma função dele que na verdade é para outra coisa. Ele tem uma função que é para clarear os dentes, que você passa nos dentes da foto e ele vai deixando mais branco. Então, o que eu faço? Quando eu quero um fundo branco, muito branco, eu abro a foto no FaceTune e onde eu quero fundo branco, eu uso essa ferramenta como se fosse dente. Então, isso deixa os fundos muito mais brancos. E eu acho que as fotos ficam melhores. Então, tipo assim, é uma dica rápida desse aplicativo que eu uso, porque muita gente me pergunta como é que eu faço pra deixar os fundos bem brancos. E agora que eu já tô mais familiarizada com o iPhone 7 para fotografia, eu quero começar a explorar mais câmera de vídeo. Eu já ouvi falar de uns aplicativos muito interessantes, assim como o Camera Plus tem umas funções avançadas para fotografia, já ouvi falar de outros que têm funções avançadas para vídeo. E eu quero muito experimentar. E aí depois que eu experimentar eu conto aqui no vlog, também porque vocês vão ver o resultado no vlog, né? Mas enfim, depois eu pretendo falar especificamente sobre vídeo no iPhone 7. E eu espero que as minhas dicas de fotografia tenham ajudado. Cortando uns brócolis para fazer nosso arroz de quinoa do jantar de hoje. Eu vou colocar brócolis, vou colocar cenoura e vou temperar com capim-limão. Eu vou colocar brócolis, vou colocar cenoura, vou colocar capim-limão e vou temperar com açafrão. Aqui tem uma colher de sopa de arroz integral, uma colher de sopa de quinoa, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de açafrão e eu cortei um pouquinho de capim-limão para colocar aqui. Agora eu coloquei um brócolis picado, mais ou menos umas 100 gramas de cenoura. Coloquei 5 xícaras de água e vou deixar cozinhando normal até secar a água, como um arroz normal.